Amém, aleluia. Pegar nossas Bíblias, abrir no livro de Jeremias. Jeremias, capítulo 29. Jeremias, capítulo 29, amém? A gente vai ler do versículo 10 ao versículo 14. Jeremias 29, versículo 10 ao versículo 14. Amém? Amém. Diz assim a palavra do nosso Deus. Assim diz o Senhor: logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vocês e cumprirei a promessa que fiz a vocês, trazendo-os de volta a este lugar. Eu é que sei que pensamentos tenho a respeito de vocês, diz o Senhor. São pensamentos de paz e não de mal, para dar-lhes um futuro e uma esperança. Então vocês me invocarão, se aproximarão de mim em oração, e eu os ouvirei. Vocês me buscarão e me acharão, quando me buscarem de todo o coração. Serei achado por vocês, diz o Senhor, e farei com que mude a sorte de vocês. Eu os congregarei de todas as nações e de todos os lugares para onde o dispersei, diz o Senhor, e trarei vocês de volta ao lugar de onde os mandei para o exílio. Ó Deus, te agradecemos, meu Pai, por essa oportunidade de estarmos aqui, meu Pai, para aprender mais de Ti, meu Pai. Então que o Senhor venha abrir, meu Pai, nossos ouvidos, nosso coração, meu Pai, para essa mensagem, meu Pai, e que ela encontre, meu Pai, terreno fértil, meu Pai. Que ela venha multiplicar nos nossos corações, meu Pai, para que nunca falte o Teu amor em nossas vidas, meu Pai. Pela fé, temos certeza, meu Pai, que o Senhor nos ama, nos guarda, nos protege, se o buscarmos de todo o coração. Então que assim seja, meu Pai. Fale conosco essa manhã e haja sobre a vida de cada um aqui, meu Pai, conforme o Teu querer e o Teu propósito. Então que assim seja, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus por isso. Meus irmãos, vivemos uma época de respostas rápidas, amém? Queremos respostas rápidas no nosso dia a dia. Queremos uma internet rápida. Quem não quer uma internet rápida, né? Aqueles que gostam de jogos, tem que ter uma internet rápida para jogar, senão não vale a pena ter videogame, computador. Faz parte. Uma comida rápida. Às vezes chegamos em casa cansado, não queremos fazer nada, estamos cansados. Não, tem que ligar. Mas vê aí qual o tempo de entrega que eu quero comer logo. Então, além de não fazer, quer pedir e quer que a comida chegue rápido. Vê qual é o menor tempo e, se possível, sem pagar frete, né? Se possível, sem pagar, para economizar, né? Então, a gente quer coisas rápidas. Uma entrega rápida, uma comida rápida. E a gente acostumou com resultados rápidos. Né? Nossa vida a gente acostumou a ter resultados rápidos. Se não tem resultado rápido, tem alguma coisa de errado acontecendo na minha vida. Se aquilo que eu estou fazendo não me dá um resultado logo, visivelmente, que eu vejo que está dando resultado, então eu devo estar fazendo alguma coisa errada. E sem perceber, meus irmãos, essa mesma lógica que a gente traz do mundo, né? Do mundo no sentido do mundo, que as coisas do mundo são assim, a gente traz essa lógica, acaba influenciando na nossa vida espiritual. Essa lógica acaba nos atrapalhando na nossa vida espiritual. Muitas vezes queremos um relacionamento com Deus que funcione do mesmo ritmo, rápido, dinâmico, para ontem. Não quero esperar, eu quero para hoje. Queremos paz, eu quero paz, mas eu não quero orar para ter paz. Não, eu quero que Deus me dê paz. Eu quero direção, meu Deus, mas eu não quero ficar orando, esperando a tua resposta. Não, eu quero direção. Me fale rápido o que eu tenho que fazer. Se Deus não me fala, então eu vou fazer do meu jeito, porque Deus não falou comigo. Mas às vezes a gente não separa um tempo para orar, para esperar Deus falar ao nosso coração. Não, queremos rápido. Queremos que Deus haja da mesma forma, rápido, dinâmico. Quero intimidade com o Senhor, meu Deus. Eu quero ser íntimo na tua presença. Não, mas eu não busco comunhão com Deus.
Eu só venho à igreja, pronto, para mim é suficiente. Quando eu saio da igreja, não tenho mais comunhão, mas eu quero ter intimidade com Deus. Eu quero fazer sinais e maravilhas, meu Deus. Eu quero pregar e a pessoa esteja convertida. Eu quero fazer isso, meu Deus. Não, mas eu não quero buscar intimidade, eu não quero ter comunhão com você, eu não quero ler tua palavra, eu não quero orar. Não, eu quero que o Senhor haja poderosamente, quero agir poderosamente, mas não quero te buscar. Quero bênção na minha vida, mas não quero me arrepender das coisas erradas que eu fiz. Não, eu só quero as bênçãos. Deus me abençoe, Deus me abençoe. Não, mas eu não quero arrependimento. Eu não quero deixar a minha vida para trás, a antiga vida para trás. Eu quero viver conforme eu quero que o Senhor me abençoe dessa forma. Rápido, dinâmico, e às vezes isso atrapalha a nossa vida espiritual. Porque o mundo é assim, o mundo lá fora é assim, ele age dessa forma. Rápido. Se você não é rápido e dinâmico, às vezes você perde até seu emprego. Então a gente acaba trazendo isso para a nossa vida espiritual. Mas Deus nunca apresentou a vida espiritual dessa maneira. Se a gente for ler a Bíblia toda, nunca foi rápido, nunca foi de um dia para a noite. Sempre foi quando Ele quer, do tempo dEle e na hora dEle. Ao longo das Escrituras, Deus sempre chamou o seu povo para um relacionamento profundo, amém? Ele sempre chama o povo. Estejam comigo, vamos nos relacionar, caminhe junto comigo, esteja presente comigo. Venha estar comigo, vamos ter um relacionamento profundo, marcado por perseverança, entrega e intimidade. É isso que Deus espera de nós. Perseverança para continuar os caminhos do Senhor. Perseverança para continuar seguindo os caminhos do Senhor. Entrega. Ele quer que a gente entregue todo o nosso viver, todo o nosso coração, todo o nosso ser para Ele. E intimidade. E temos que ter intimidade com Ele todos os dias. E foi exatamente isso que aconteceu com Israel nos dias do profeta Jeremias. O povo havia se afastado do Senhor, amém? E agora estava onde? No exílio da Babilônia. Eles tinham se afastado da presença de Deus, eles tinham se afastado do nosso poderoso Deus e foram exilados na Babilônia. Muitos desejavam uma solução rápida para esse sofrimento. Eles queriam que acabasse logo esse exílio, eles queriam terminasse logo. Por que Deus não age? Por que Deus não vem nos tirar desse exílio? Se o nosso Deus é tão poderoso, por que Ele nos tira logo daqui de imediato? Havia até falsos profetas, conforme a gente lê alguns versículos, capítulos anteriores, havia falsos profetas prometendo que tudo acabaria em pouco tempo. Não, Deus falou que vai acabar rápido. Deus falou que vai acabar rapidinho, só vocês ficarem aí. Falsos profetas, assim que aqui diz, no capítulo 29, diz que eles eram falsos profetas. Mas Deus, por meio de Jeremias, mostra que o maior problema do povo não era o exílio. Não era eles estarem lá, o exílio na Babilônia. Não, esse não era o maior problema. Qual era o maior problema, meus irmãos? Era a distância do coração deles da presença de Deus. Esse era o maior problema do povo judeu nessa época, quando Jeremias escreveu esse livro. Era o afastamento do povo de Deus. Era o afastamento da presença de Deus. Estar no exílio é uma consequência do afastamento de Deus. Muitos conhecem Jeremias 29:11, né? Que é aquela parte que eu é que sei os pensamentos que tenho a respeito de vocês. Essa talvez é o mais marcante do livro de Jeremias, seja esse versículo. Eu vou ler. Eu sei que pensamentos tenho a respeito de vocês, diz o Senhor. São pensamentos de paz e não de mal, para dar-lhes um futuro e uma esperança. É lindo, é maravilhoso, amém? Talvez seja o mais conhecido de todo o livro de Jeremias. Mas para compreender essa promessa, precisamos continuar lendo, não parar só nesse versículo. Continue lendo o livro de Jeremias, os versículos seguintes, porque o coração da passagem não está apenas no futuro que Deus promete para nós. Esse não é o centro da passagem de Jeremias. Ele promete o futuro para nós, amém? Ele não promete o futuro para nós? Mas no relacionamento que ele deseja restaurar. Esse é o centro da mensagem, no versículo 13. Quando a gente chega no versículo 13, esse é o centro da mensagem, dessa passagem que a gente viu do livro de Jeremias. Vocês me buscarão e me acharão quando me buscarem de todo o coração. Então Deus prometeu bênção ou não prometeu? E Ele vai abençoar. Porque Ele falou, se Ele prometeu, Ele vai abençoar. Mas se nós buscarmos Ele de todo o nosso coração. Então temos que buscar, meus irmãos, a todo e qualquer momento, busquem a Deus, não pela metade, não de vez em quando,
mas de todo o nosso coração. Vocês me buscarão e me acharão quando me buscarem de todo o coração. Hoje veremos que Deus não está procurando uma religiosidade superficial. Ele não quer que sejamos superficial na nossa religião, mas Ele quer um povo que o busque de todo o coração. É isso que Ele quer de nós. Que nós possamos buscá-lo de todo o nosso coração. Que a gente não venha aos cultos, que a gente não faça as coisas para a igreja como mera formalidade, como um check-in lá, né, na nossa lista de afazeres. Não, faça com amor, faça de todo o seu coração, conhecendo para quem você está fazendo, que é o nosso Deus Supremo, nosso Criador de todas as coisas. E quando a gente conhece, entende quem é esse Deus, a gente faz em amor, faz não mais por um peso de uma obrigação, mas a gente vem à igreja para adorá-lo, para servi-lo da melhor forma possível, dando sempre o nosso melhor, dando sempre o nosso coração em tudo que fazemos para Ele. É isso que Ele precisa, não que Ele precisa, né? Que Deus não precisa de nada. É isso que Ele pede de nós, que a gente se entregue por completo para Ele. E Deus governa até o tempo da restauração. Não foi isso que a gente viu? Posso falar isso? Deus governa o tempo da restauração ou não? Sim. Antes de fazer uma promessa, Deus estabelece um prazo. Antes de Ele falar que vai abençoar, Ele estabelece um prazo. Logo que se cumprirem, acho que é no versículo 10, para a Babilônia 70 anos, atentarei para vocês e cumprirei a promessa que fiz a vocês. Essa informação pode passar despercebida, mas ela é fundamental para entendermos o texto. Quando Jeremias escreveu essa carta, havia, conforme eu falei, falsos profetas anunciando o quê? Que o exílio terminaria em pouco tempo. Não, vai ser rapidinho. Eles não falaram em data, mas eu vou falar, vai ser só 5 anos, 10 anos. Não, vai ser só uma semana de exílio, porque Deus vai nos libertar. Eles diziam ao povo aquilo que eles queriam ouvir. Eles fizeram os falsos profetas. Deus não falava com eles. Então, eles falavam aquilo que o povo queria ouvir. E tenho certeza que eles eram levantados pelo povo, porque se você fala algo que o povo gosta de ouvir, as pessoas acabam admirando e levantando aquela pessoa. Mas eles eram falsos profetas, porque eles falavam não coisas de Deus, mas coisas de homem para homem. Mas Deus, por meio de Jeremias, declara que o exílio duraria quanto tempo? 70 anos. Não era 10, não era 20, não é passar rápido, meus irmãos, é 70 anos de exílio. É muito tempo, tu ficar longe da tua casa, preso, cativo, por 70 anos. É muito tempo, meus irmãos. E por quê? Por que aquele tempo não estava nas mãos de Nabucodonosor? Não era o Nabucodonosor que saberia quando que iria libertar o povo judeu. Não era ele que falava, não, eu vou fazer isso aqui e daqui a 10 anos eu vou libertar esse povo. Não. O tempo que o povo judeu estava cativo pertencia única e exclusivamente a Deus. Não era o rei, não era o governador, não. Ninguém tinha o poder de saber quando que iria acabar o exílio, somente o nosso Deus. E Ele declara 70 anos de exílio. Deus que determinou o início do exílio e quem determinou também o seu fim. Conforme a gente viu, Ele determina o início. Ele fala que o povo, no versículos anteriores, né, o povo será levado para o exílio devido à sua desobediência. Então, Ele é o início do exílio. E Ele também fala, o povo passará 70 anos, então eu os libertarei. Então, o início e o fim do exílio, quem determina é o nosso Deus. E essa é uma das grandes verdades das Escrituras. Deus é soberano sobre a história, e sobre todos, e sobre tudo. Nosso Deus é tremendo, meus irmãos, porque... E se cumpriu aquilo que ele falou, né? Isso que deixa a gente mais maravilhado. Porque Ele falou que ia durar 70 anos e durou 70 anos. Então, nosso Deus é soberano, meus irmãos, sobre qualquer situação, sobre qualquer problema que estejamos passando. Busquem a Deus, porque Ele é soberano sobre toda e qualquer situação. Nada escapa ao seu governo, nada. Por mais que você pense que alguma coisa pode passar do governo de Deus, não. Nada escapa do governo de Deus. Nem as conquistas das nações, nem quando as nações são conquistadas, isso passa direto por Deus. Não, Ele sabe tudo que vai acontecer na história.
nem as crises, nem a disciplina do seu povo, nada escapa da soberania de Deus. Deus é soberano, amém? Não esqueçam isso, Deus é soberano sobre tudo, sobre todos. Ele é o alfa, o ômega, o início e o fim. Ele é tudo que a gente pensa que, às vezes, pode enganar a Deus, mas até no secreto Ele nos vê, até no secreto Ele sabe o que estamos pensando, até no secreto Ele sabe o que estamos fazendo. Então, nada, meus irmãos, pode escapar de Deus, nada, nada. Nenhuma situação que a gente esteja passando, por mais que seja feliz ou triste, nada passa despercebido por Deus. Isso não significa que Deus seja o autor do pecado da Babilônia, amém? Não quer dizer que Deus criou a Babilônia e fez com que eles pecassem para que o povo entrasse em exílio. Não, não é isso. Significa que até mesmo os atos dos homens maus são usados por Ele para cumprir seus propósitos. Então Deus nos deu livre agência. Nós podemos seguir o caminho de Deus. Se não estamos seguindo o caminho de Deus, seguimos o caminho dos homens. Se seguimos o caminho dos homens, automaticamente não fazemos as coisas de Deus, fazemos as coisas do mundo. Somos maus, mais mal ainda do que somos na presença de Deus. Se fizermos maldade, Deus vai deixar, porque Ele não está conosco. Deus vai deixar a gente fazer maldade. E até essa maldade Deus pode usar para o seu propósito, para o seu querer. Não que Ele tenha feito Babilônia para esse propósito, mas Ele já sabia o que ia acontecer, então Ele usa Nabucodonosor para curar o seu povo, sem que ele deixe de ser santo e justo. Porque ele usa uma situação ruim na história para transformar o seu povo, isso não quer dizer que ele deixa de ser santo ou justo, não. Ele continua sendo santo e justo, mesmo ele pondo o povo dele em exílio na Babilônia. Então Deus é soberano, meus irmãos, sobre tudo e sobre toda qualquer situação. Como afirma José em Gênesis 50, 20. Vocês intentaram o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem. Quem não conhece a história de José, né? Foi vendido, foi escravo, viu o pior da humanidade, mesmo assim Deus usou esse mal para transformá-lo em governador, para ajudar o povo de Israel, para que o povo de Israel não morresse de fome. Então, para tu ver como que Deus usa o mal para fazer cumprir o seu propósito e o seu querer. Também observe a expressão, cumprirei a promessa que fiz a vocês. A ideia é de que Deus fará permanecer aquilo que prometeu. Ele vai permanecer aquilo que Ele prometeu. Mesmo depois de anos de rebeldia, o povo de Israel era rebelde, não era rebelde? Era rebelde, sempre caía, levantava, caía, levantava, caía, levantava. Apesar de anos de rebeldia, idolatria e disciplina, Deus continua fiel à sua aliança. Mesmo o povo sendo rebelde, mesmo o povo às vezes sendo idólatra, mesmo assim, Deus continua disciplinando e Deus continua fiel à sua aliança. Sabe por quê, meus irmãos? Porque Deus não muda. Deus não volta atrás com a sua palavra. Se Ele tem uma aliança, Ele vai permanecer firme naquela aliança, mesmo que nós não fiquemos firmes nessa aliança. Ele vai permanecer firme. Mesmo que a gente erre, seja rebelde, seja idólatra, Ele vai continuar nos instruindo a permanecer firme nessa aliança, porque Ele permanece firme. Ele não tem rebeldia, Ele não fazendo assim, né? Não idolatra ninguém, não vai contra ninguém, porque Ele permanece firme na sua aliança. E isso é um contraste impressionante, meus irmãos. Israel foi infiel, não foi? Realmente lê as Escrituras, Israel foi infiel. Deus permaneceu fiel. Mesmo na infidelidade de Israel, Deus continuou fiel. O povo quebrou a aliança por diversas vezes, não quebrou? O povo quebrou a aliança por diversas vezes, mas Deus não abandonou a sua promessa, que estaria com aquele povo até o fim. Então Deus não muda. Isso significa que Deus ignorou o pecado? Sim ou não? Significa que Deus ignorou o pecado? Sim ou não? Não. Não significa que Deus ignorou o pecado. Pelo contrário, o exílio foi uma demonstração da sua justiça. Deus foi justo em levar eles para o
exílio. Porque eles mereciam o quê? De acordo com a palavra? A morte. E ele não os mata, ele leva eles para onde? Para o exílio. Então Deus foi justo. Foi justo com eles. Mas a mesma mão que disciplina, aquela mão que nos disciplina, que nos faz andar no caminho dele, é a mão que restaura. É a mesma mão. É a mesma mão que faz a gente andar nos caminhos certos, mas é a mão também que nos restaura na presença dele, que nos traz de volta à presença dele. E essa é a beleza do caráter de Deus. Sua disciplina, quando ele disciplina a disciplina dele nunca é destrutiva. Nunca é para nos destruir completamente. Nunca é para nos aniquilar completamente. Não. A disciplina de Deus, ela é corretiva. Ela serve para nos corrigir dos nossos erros, dos nossos pecados. Então, ela é corretiva, não destrutiva. A disciplina de Deus não tem como objetivo rejeitar seus filhos. Quando Deus nos disciplina, o foco, o objetivo dele não é nos rejeitar. Não é falar, vocês não são mais meus filhos. Não, nunca vai ser e nunca será esse o objetivo de Deus. Mas o objetivo de Deus na disciplina é nos trazer de volta para perto dele. É que a gente possa voltar para perto dele. Estamos longe, estamos em pecado, estamos caminhando para a perdição, mas Deus ainda nos quer de volta, nos traz de volta. Então isso é a disciplina do nosso Deus. É trazer de volta para perto dele. É trazer de volta, vem cá meu filho, não vá por esse caminho, fica aqui comigo que eu sei o que é melhor para ti. Tira essa rebeldia do coração, te afasta esse pecado que está te afastando de mim. Tira isso do teu coração. Volta os seus olhos para mim, volta os seus olhos para aquela cruz e ande comigo novamente. Então é corretiva, não é destrutiva. E esse princípio continua verdadeiro para nós, amém? Como foi no Antigo Testamento, esse mesmo princípio continua para nós nos dias de hoje. Talvez você esteja vivendo um tempo que se parece com o exílio. Estou exilado, não sinto a presença de Deus, não sei o que está passando na minha vida, mas está tudo de cabeça para baixo, nada está acontecendo conforme eu quero, parece que eu estou preso na Babilônia. Você ora, a resposta parece demorar, nunca vem. Às vezes você ora e a resposta nunca vem. Você espera uma mudança, mas tudo permanece igual. Você não entende porque Deus ainda não abriu aquela porta que tanto você está pedindo para Ele. Porque Deus ainda não agiu, porque Deus não moveu, porque Deus não fez isso que eu tanto peço a Ele. Jeremias nos lembra que Deus nunca perde o controle de tudo. Enquanto nós contamos os dias, Deus está cumprindo os seus propósitos. Quando a gente está vivendo dia a dia, Deus já está fazendo, já sabe tudo que vai acontecer na nossa vida e está fazendo conforme o querer e o propósito soberano dele. Enquanto Israel vivia apenas no exílio, Deus via a restauração que já estava preparando para ele. O povo estava preso no exílio. Eles só estavam vendo o quê? Aquela situação de estar preso. Assim como nós estamos presos numa situação difícil, a gente só pode ver o quê? A situação que está presa ao nosso redor, que está nos incomodando. Mas Deus vê muito além do que isso. Ele sabe o que a gente vai passar por essas dificuldades, amém? Porque na vida cristã, as dificuldades não somem de um dia para o outro, elas continuam. Mas a diferença é que Deus está conosco, nos caminhando, junto conosco, nas dificuldades e nas alegrias. Então, Deus via a restauração que estava preparando para o povo de Deus. Ele ia restaurar aquele povo, ele ia restaurar ou não ia? Ele restaurou ou não restaurou aquele povo? Restaurou. Então ele sabia o que ele estava fazendo, ele tinha um controle de toda e qualquer situação. Então, mais uma vez eu digo, você está passando por algum momento difícil, Deus tem o controle da situação. Você às vezes não pode ver além desse problema, além das coisas que estão acontecendo, mas sabe que Deus pode, que Deus já preparou uma bênção para você depois desse desafio, já preparou uma bênção depois dessa dificuldade. Tenha fé nisso, que Deus tem um controle do tempo, Deus tem um controle da história, Deus tem um controle de tudo. Às vezes queremos que Deus mude imediatamente as nossas circunstâncias. Quem aqui não pede isso? Às vezes a gente pede. Está passando por um momento de dificuldade, Deus muda logo isso aqui, porque senão eu não aguento mais. Eu não aguento mais, meu Deus, muda a situação. E o que acaba acontecendo? Deus te muda.
Você começa a ter paciência, você começa a perseverar, você começa a ver as coisas com outros olhos, e o problema continua lá, o problema está lá. Mas quando Deus toca em você, você começa a ver os problemas com outros olhos. Você fala, está aqui, mas Deus está comigo, eu sei que Ele vai agir sobre esse problema. Então, às vezes, Deus levanta uma dificuldade para nos provar, para falar, mude você. Por que você não pode mudar para enfrentar esse desafio? Por que você não pode ver com outros olhos esse desafio que se levanta? Porque Deus está conosco, amém? Ele nos protege, nos guarda, e não tem dificuldade maior do que o nosso Deus. Então, começa a ver os problemas com os outros olhos. Não estou falando que vai desaparecer, não. Ele vai continuar lá. A gente vai começar a ver o problema sabendo que Deus está conosco, sabendo que Deus vai resolver aquele problema. E nós temos só que continuar. Tentar fazer da melhor forma possível, de acordo com a vontade de Deus, não com a minha força, não com o meu querer, não com o meu propósito, mas de acordo com a vontade dEle. Entender qual é a vontade dEle sobre aquele problema. E tenho certeza que qualquer problema, meus irmãos, vai cair por terra em nome de Jesus. Porque o nosso Deus é poderoso para isso. Deus está mudando o nosso coração. Então, Ele muda o nosso coração através dos problemas. E às vezes queremos que Deus mude, porque para Deus a restauração mais importante nunca é a mudança do lugar, a mudança do problema. Isso para Deus não é importante. É mudar o lugar, mudar o problema, tirar o problema da nossa vida. Mas o mais importante para Deus é a transformação dentro de nós, do nosso interior. Isso para Deus é importante. Mais importante do que qualquer situação externa, que Ele pode transformar, Ele pode. Amém? Ele pode curar, Ele pode fazer tudo o que Ele quiser. Que Ele criou, meus irmãos, tudo pelo seu falar. Imagine o que Ele não pode fazer. Mas o mais importante para Ele é transformar o nosso coração. E Ele quer que a gente participe disso, porque Ele podia simplesmente tocar no nosso coração e ser transformado. Podia ou não podia? Mas Ele quer que a gente sinta o amor dEle por nós. Ele quer que a gente sinta que Ele está conosco, nos transformando. Não é da noite para o dia. A gente chama de processo de santidade, né? É todo dia Deus vai nos transformando conforme a vontade dEle, vai nos mudando conforme a vontade dEle. E buscar a Deus de todo o coração é desejar o próprio Deus. É isso que quer dizer o versículo 13. Buscar a Deus de todo o coração é desejar o próprio Deus. Depois de anunciar que o tempo do exílio teria um fim, Ele anuncia, vai ter um fim, 70 anos. Deus faz uma promessa extraordinária. Vocês me buscarão e me acharão quando me buscarem de todo o coração. Perceba que Deus não promete apenas resolver o problema do exílio. Antes de falar sobre voltar à terra, Ele fala sobre o retorno do coração a Ele. Então, mais importante do que eles saírem do exílio, era o retorno do coração daquele povo a Ele. Voltar a adorá-lo, voltar a reconhecer que Ele é Deus, abandonar as práticas que estavam afastando eles da presença de Deus. Essa é a grande mudança de perspectiva do texto. Durante muito tempo, Israel desejou as bênçãos da aliança, mas se esqueceu do Deus da aliança. Eles queriam as bênçãos da aliança. Vamos ser abençoados, mas esqueceu quem dá a bênção, quem é o Deus da aliança. Queria a terra, eles queriam a terra, amém? Prosperidade e segurança, eles queriam tudo, mas o coração estava distante do Senhor. Por isso o exílio não foi apenas uma mudança geográfica, tiraram eles daqui e botaram eles lá na Babilônia com Nabucodonosor. Não foi somente isso. Foi uma oportunidade de restauração espiritual. Deus estava restaurando a vida espiritual deles. Deus estava transformando o caminho espiritual deles. Quando Deus diz, vocês me buscarão, o verbo hebraico é darash. Ele não descreve uma procura casual, como alguém que perdeu um objeto. Perdi uma chave, vou procurar minha chave aqui, vou buscar minha chave, eu não sei onde está minha chave do carro, da casa, eu não sei onde deixei minha Bíblia. É uma busca casual. Não é esse tipo de busca. A ideia é de alguém que busca com empenho, que investiga, que se dedica, que faz essa busca a prioridade da sua vida. Esse é o significado da palavra darash, que é buscarão. É quando a pessoa dá a sua vida, empenha a sua vida com aquele propósito de buscar a Deus. Então nós temos que ter esse olhar, meus irmãos, de buscar a Deus
de todo o nosso coração, como se fosse o nosso propósito de vida, buscar a Deus todos os dias. Vamos buscar a Deus todos os dias. Mas Deus acrescenta algo mais profundo. Quando me buscarem de todo o coração. Na Bíblia, meus irmãos, quando ele usa a palavra coração, não apresenta apenas as emoções das pessoas, não é somente a emoção da pessoa. Quando na Bíblia usa a palavra coração, quer dizer que é o centro da pessoa. São os seus pensamentos, sua vontade, seus desejos e suas decisões. Então, é o todo, né? É a pessoa como um todo, isso representa o coração. Esse é o termo quando a gente usa coração, quando aparece coração na Bíblia, é a pessoa como um todo. Não são só suas emoções, não. É seus pensamentos, é tudo aquilo que ela decide, é sua vontade, seus desejos, é tudo. Tudo da pessoa representa o coração. Em outras palavras, Deus não está pedindo um sentimento de nós. Ele não quer um sentimento intenso quando ele usa busquem de todo o coração. Não é um sentimento intenso. Por alguns minutos, durante o culto, durante o louvor, ele não pede isso. Ele está pedindo um coração inteiro. Ele está pedindo todo o nosso ser para ele. Todo o nosso pensar, todo o nosso falar, toda a nossa vontade tem que estar buscando ele, tem que ir de encontro a ele. Temos que mudar o nosso modo de pensar, o nosso modo de falar, o nosso modo de agir, porque estamos cada vez mais buscando a presença de Deus. Então, essa promessa também não significa que Deus esteja escondido. Não, Ele não está escondido. Esperando para ver quem conseguirá encontrá-lo. Ele não está escondido brincando de pique-esconde, né? Vou ficar aqui escondido? Vou ver quem dos meus irmãos, quem dos meus filhos vai me encontrar para que eu possa abençoá-lo. Não, Deus não age dessa forma. Deus não brinca de pique-esconde conosco, né? Ele não está escondido esperando que a gente vá lá. Vou contar até 10, hein, Deus? Depois eu vou te procurar aí. Não. Ele não está escondido esperando que a gente vá lá encontrá-lo. A iniciativa da salvação sempre pertence a Deus, ao nosso Salvador. O próprio contexto mostra isso. Foi Deus quem enviou a palavra. Não foi Deus que usou Jeremias para falar da palavra? Então, quem falou para o povo que eles seriam restaurados foi Deus, porque ele já sabia o propósito que ia acontecer. Então, é Deus quem lança a palavra. É Deus que usou o profeta Jeremias para falar ao povo de Israel. E Deus quem prometeu restaurar, e Deus quem chamou o povo a arrependimento. Então sempre foi Deus, sempre foi Deus. É Deus que prometeu restaurar, vou restaurar vocês. E é Ele que chama o povo de arrependimento. Quando me buscarem de todo o coração, eu vou restaurar a sorte de vocês. Então me busquem. Eu sei que vocês vão me busquem de todo o coração. E nesse momento eu vou restaurar a sorte de vocês. O que Jeremias está ensinando é que Deus se deixa encontrar por aqueles cujo coração foi conduzido ao arrependimento e que passam a desejá-lo sinceramente. Se a gente passa a querer esse Deus, se a gente passa a querer estar com esse Deus, Deus vai estar lá para nos receber, Deus vai estar conosco, caminhando. Então o que a gente tem que fazer? Buscar a Deus com todo o nosso coração. Mais uma vez eu digo, coração não são sentimento, não é sentimentalismo, é todo o nosso ser. Buscar Ele com palavras, com entendimento. Temos que entender sim quem é o nosso Deus, não se deixar guiar simplesmente pelos sentimentos. O sentimento faz parte, mas não é somente isso. Temos que entender quem é esse Deus, temos que buscar conhecer esse Deus todos os dias. Temos que saber que temos um Deus poderoso que nos guarda, que nos tira das ciladas, que está conosco nos momentos difíceis, que está conosco nos momentos fáceis. Quando estou cansado, Ele renova. Quando me sinto sujo, Ele fala que nos purifica dos nossos pecados. Quando estou longe, Ele quer que a gente esteja perto. Esse é o nosso Deus, que nada nesse mundo pode nos separar do amor dEle, conforme diz lá em Romanos 8. Nada nesse mundo pode nos separar do amor desse Deus. Então tenham isso em mente, meus irmãos. Deus é tudo, é poderoso sobre tudo. E esse princípio percorre por toda a Escritura. Moisés já havia dito ao povo, Deuteronômios 4:29, vocês buscarão o Senhor, seu Deus, e o acharão quando o buscarem de todo o coração. Lá em Deuteronômio 4:9 diz isso. Isaías também anunciou, lá em Isaías 55:6, busque o Senhor
enquanto é possível achá-lo. Então não é só aqui em Jeremias, Deus vem repetindo isso. Busquem, busquem, busquem o Senhor, para que Ele possa estar conosco. Vai nos abençoar? Tenho certeza que Ele vai nos abençoar, mas busquem o Senhor de todo o seu coração. E o autor de Hebreus declara que Deus recompensa os que o buscam pela fé, lá em Hebreus 11:6. Então, se buscamos Deus pela fé, com todo o nosso coração, Deus vai nos recompensar. Mas que isso não seja o foco da nossa busca, amém? Não seja recompensa, é consequência da nossa busca por Deus. Então temos que buscar Deus em qualquer situação. A Bíblia inteira aponta para essa verdade. Deus deseja um relacionamento e não apenas uma religiosidade. Deus quer ter um relacionamento com o seu povo. Sempre foi assim. No Antigo Testamento, no Novo Testamento, Deus quer ter intimidade, relacionamento com o seu povo. E talvez aí esteja um dos maiores desafios da igreja dos nossos dias. Vivemos uma época em que muitos procuram Deus apenas quando precisam de alguma coisa. Isso acontece, meus irmãos, na igreja. Tenho certeza que aqui não, amém? Aqui ninguém busca Deus assim, mas tem pessoas que só buscam a Deus quando querem alguma coisa. Busca a Deus para resolver um problema financeiro. Deus, estou passando por uma situação financeira difícil, me ajuda. Só busca a Deus para isso. Aí consegue, sai da situação financeira, obrigado Deus, vai para o teu lado, eu vou para o meu e tudo certo por isso. Isso, infelizmente, acontece dentro das igrejas. Para restaurar um casamento, para conseguir um emprego, para alcançar uma cura, buscam a Deus. Nada disso é errado, temos que buscar a Deus também por essas coisas. Mas o erro acontece quando desejamos mais a mão de Deus, o agir de Deus, do que a face de Deus, do que saber quem é Deus, do que encontrar a Deus. Esse é o erro. Esse é o erro do nosso foco, né? Quando queremos mais as bênçãos de Deus do que ter intimidade com Deus, do que buscar a Deus, do que ler a sua palavra, do que entender quem é esse Deus, do que orar pelo irmão, do que ajudar o próximo. Quando as outras coisas são mais importantes do que ter um relacionamento com Deus, isso tem algo de errado no nosso meio de falar, de viver. Nem está aqui, mas eu lembrei da pregação que eu fiz quinta-feira, que falei de Filipenses, do Paulo, né, de Filipenses, que tudo que ele tinha, todo o estudo que ele tinha, ele era cidadão hebreu, ele tinha um estudo fantástico, ele era judeu, né? Ele estudou com o melhor professor da época, ele era fariseu, ele entendia da lei, tudo isso, tudo que ele tinha, que ele considerava bom aos olhos dos homens, ele considerou como lixo quando encontrou a Deus. Porque ele entendeu que Deus é muito mais importante do que tudo que ele tinha, do que ele possuía. Ele entendeu que Deus era muito maior do que tudo isso. Então temos que ter isso em mente, meus irmãos. É bom ser abençoado, é bom ter uma casa, ter o alimento na nossa mesa, mas mais importante é buscar a Deus todos os dias da nossa vida. Agostinho escreveu uma frase que atravessou os séculos, que até hoje, toda vez que eu leio, me choca. Ele diz assim: fizeste-nos para ti, e inquieto está o nosso coração, enquanto não descansar em ti. Deus nos fez para Ele, meus irmãos, e o nosso coração deseja, todos os dias, voltar para a presença dEle. Só que tem uma coisa chamada pecado, que nos afasta da presença dEle. Então, mas nosso coração anseia, deseja voltar para Ti todos os dias. Que a gente possa alimentar esse desejo cada dia mais, buscando a Deus, sim, de todo o nosso ser, com todo o nosso coração, a presença de Deus na nossa vida. Busquem a Deus, pois é isso, exatamente isso, o que Jeremias está nos ensinando. Busquem a Deus. O coração humano nunca encontrará descanso verdadeiro enquanto Deus não ocupar o lugar somente que Ele pode ocupar. E quando a gente viver para as coisas do mundo, sempre vai ter uma inquietude, sempre vai ter algo faltando na nossa vida. Mas quando a gente coloca Deus na nossa vida, a gente se sente mais completo. Por mais que não tenha tudo aquilo que a gente deseja, mas a gente se sente muito mais completo com Deus. Porque Ele preenche os vazios da nossa vida. Ele está conosco, preenchendo os vazios e fala: isso não te faz falta? Para que você precisa disso? Às vezes, Deus fala conosco dessa forma, né? Às vezes Ele nos dá aquilo que pedimos, mas às vezes Ele não dá aquilo que pedimos, pelo simplesmente fato de aquilo
talvez não vá fazer bem para nós, porque Ele conhece tudo, Ele é soberano sobre tudo. Então, Deus nos dando ou não dando, Ele continua sendo Deus, poderoso, Criador de todas as coisas. Então, cabe a nós continuar buscando Ele em qualquer situação. E a promessa continua: serei achado por vocês e farei com que a sorte de vocês mude. Jeremias 29:14. Talvez você leia esse versículo e pense apenas no retorno de Israel para Jerusalém. Mas existe algo muito maior acontecendo aqui. O retorno físico era apenas o sinal de uma restauração mais profunda. Quando Deus fala que vai restaurar Israel, significa que durante 70 anos Deus iria trabalhar com eles, iria restaurar a vida espiritual deles. O maior problema de Israel nunca foi estar na Babilônia. O maior problema era que eles se haviam se afastado da comunhão de Deus. A expressão mudarei a sorte era usada pelos profetas, do Antigo Testamento para falar da intervenção graciosa de Deus, revertendo uma situação de vergonha em uma situação de restauração. Então era isso quando a gente usava, mudarei a sorte de vocês. Não é sorte como a gente entende hoje de sorte, Vou lá fazer uma fezinha lá na Mega Sena. Não pode mesmo. Não é essa sorte que Deus está falando, não é isso. Ele está falando que, quando ele fala mudar a sorte, ele está falando que Deus vai reverter uma situação de vergonha em uma condição de restauração. Deus vai mudar a vida daquela pessoa, Deus vai restaurar a vida daquela pessoa. Mas essa restauração nunca era apenas material, nunca foi apenas material. Ela envolvia arrependimento, renovação da aliança e retorno ao Senhor. É isso que Deus faz quando Ele fala que vai mudar a nossa sorte. E esse mesmo princípio continua válido para nós. Continua ou não continua? Continua. Muitas vezes pensamos que o nosso maior problema é aquilo que está acontecendo ao nosso redor, são as dificuldades. Achamos que se Deus mudar as circunstâncias, finalmente teremos paz. Só Deus mudar, se tirar esse problema de mim, que a paz vai vir. Mas Deus trabalha de forma diferente. Antes de transformar as circunstâncias, Ele transforma pessoas. Ele está te transformando para você passar pelo vale da sombra da morte sem temer mal algum. É para isso que Ele te transforma. Para quando vier as dificuldades, não vou temer essa dificuldade, porque eu sei quem está comigo. E vou passar por esse vale sabendo que Deus está comigo. Então é para isso que Ele nos transforma. Porque um coração restaurado consegue permanecer firme, até mesmo quando as circunstâncias ainda não mudaram. Então, a gente permanece firme, pois sabemos que o nosso Deus está conosco. O problema não pode ter sumido, a circunstância não pode ter desaparecido, mas ficamos firmes, porque sabemos que Deus está conosco. E uma hora ou outra, aquilo vai passar. De qual tempo? Não sei qual tempo, mas vai passar. Pô, como que eu vou sair depois desse problema? Não sei, é você e Deus. Deus que vai te revelar, Deus que vai te transformar. Mas tenho certeza que esse problema vai passar, vai acabar, em nome de Jesus. O que cabe a nós? Buscar a Deus. Busquem a Deus todos os dias. E Romanos 8 nos lembra que Deus usa todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Isso é magnífico. Não porque tudo seja bom, mas porque Ele conduz todas as coisas ao propósito de nos conformar à imagem de Cristo. Deus vai usar todas as coisas, meu Deus, possíveis para que a gente seja transformado conforme o caráter dEle, para seguir o caráter de Cristo. Então Ele vai nos transformar, Ele quer nos transformar para que sejamos semelhantes, não iguais, mas semelhantes a Cristo. Porque esse também é um dos nossos focos, ser semelhante a Cristo. E por isso que a verdadeira restauração sempre começa de dentro para fora. Não é de fora para dentro. Não, nunca vai ser assim, nunca será. A transformação começa de dentro para fora. O nosso coração, primeiramente, é transformado e depois o nosso exterior é transformado. As coisas ao nosso redor, às vezes nem podem ser transformadas, mas os nossos olhos começam a ver o mover de Deus em toda e qualquer situação e a gente começa a ver as coisas de outra forma. Os
os problemas de outra forma, a nossa vitória de outra forma. Então a gente começa a entender que Deus é soberano sobre toda e qualquer situação. E quando Deus muda o coração, a nossa maneira de viver também muda, não muda? Quando Deus muda o nosso coração, a nossa forma de viver muda. As prioridades mudam ou não? Aquilo que a gente considerava lucro, a gente vê que é perda. Nesse que Paulo vai falar. Os relacionamentos mudam ou não? Mudam. Os valores que a gente tinha, mudam ou não? Muda, tem que mudar. Quem encontra Deus nunca permanece exatamente como era antes. Não permanece. Se você permaneceu, bota o joelho no chão e ora. Tem uma coisa de errado aí. Porque a gente tem que ser transformado pelo Espírito Santo todos os dias da nossa vida. Carlos, mas eu me converti há pouco tempo, mas ainda não vi transformação. É passo a passo, é você e Deus. Mas Deus vai te transformar conforme o propósito e a vontade dEle. O que eu tenho que fazer? Buscar a Deus. Busca a Deus. Lê a sua palavra. Viu o que Ele quer falar para você? Que eu tenho certeza que Ele vai falar com você. Ele não se esconde atrás para a gente ir lá buscar Ele. Não. Ele espera a gente ir lá buscar Ele, mas Ele está acessível, facilmente acessível a todos que o buscam. Amém? Então, temos que mudar. Temos que encontrar, quando encontramos a Deus, tudo isso que eu falei muda. Nossa prioridade, relacionamento, valor, muda por completo. Chegando ao fim, meus irmãos. Talvez hoje você tenha chegado aqui carregando muitas necessidades. Quem sabe esteja pedindo a Deus uma resposta, não sei, mas Deus, é você e Deus, conforme eu falei. Talvez você esteja pedindo uma resposta para Deus. Uma cura, um emprego, a restauração da sua família. E Deus conhece cada uma dessas necessidades, pode ter certeza disso. Porque a palavra diz que Ele sabe o que a gente vai falar antes mesmo da gente falar. Então Ele conhece todo o nosso interior, Ele sabe o que a gente pensa, Ele sabe o que a gente fala, porque Deus é todo poderoso, Ele é onisciente, Ele é onipresente, Ele está em toda e qualquer situação da nossa vida. Mas Jeremias nos convida a olhar para algo ainda melhor, ainda maior do que os nossos problemas, os nossos pesares. O maior presente de Deus nunca foi apenas mudar as circunstâncias. O maior presente de Deus é dar a si mesmo por nós. Então esse é o maior presente que Deus pode nos dar e nos deu, que entregou seu Filho naquela cruz por nós, não é? Por isso a pergunta desta manhã não é simplesmente o que você está buscando de Deus. A gente não tem que fazer essa pergunta, não tem que fazer essa pergunta para vocês. O que vocês estão buscando de Deus? Mas a pergunta certa é, você está buscando o próprio Deus? Percebam a diferença? Não buscamos as bênçãos de Deus, nunca devemos buscar as bênçãos de Deus. Devemos buscar a Deus sobre toda e qualquer situação. Porque existe uma nova diferença entre buscar aquilo que Deus pode fazer e buscar quem Deus é. Foi isso que Israel precisou aprender. Foi isso que cada discípulo descobriu ao seguir Jesus Cristo. E continua sendo esse chamado para nós nos dias de hoje. Deus não procura pessoas perfeitas, amém? Ele não procura pessoas perfeitas. Se fosse assim, eu não estaria aqui, porque eu não sou perfeito, e acho que a maioria aqui não é perfeito, ou todo mundo não é perfeito, deixa-me de falar, mas Ele não procura pessoas perfeitas. Ele procura verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade, de todo o seu coração. É isso que Ele busca. Ele busca verdadeiros adoradores. Ele procura homens e mulheres cujo coração esteja inteiramente voltado para Ele. É isso que Ele busca em nós. Então Ele não procura, meus irmãos, pessoas perfeitas, não. Estamos longe disso, longe de ser perfeito. Mas Ele, em nós, nos transforma a cada dia para sermos mais perfeitos possível. Claro que a gente não vai chegar à perfeição única, mas mais perfeitos possível, juntos na presença de Deus. Então, eu queria deixar essa manhã aqui busquem a Deus. Busquem a Deus de todo o seu coração. Busquem a Deus sabendo que Deus está conosco. Busquem a Deus sabendo das nossas limitações humanas, amém? Mas que temos um Deus poderoso, que é ilimitado, que é poderoso o suficiente para derrubar qualquer obstáculo na nossa vida. Mas saiba que temos que fazer a nossa parte, que é buscar a Deus em toda e qualquer situação. Vamos servir a ceia, vou chamar os diáconos para vir aqui à frente. Mas busquem, meu Deus, meus irmãos, busquem
a Deus de todo o seu coração, para que Ele se apresente a vocês, obrigado, da melhor forma possível, de acordo com a vontade soberana da Tua palavra, conforme